Jornal Giovanna Felici. Oferecimento: Complexo Hospitalar Sorochildo de Azevedo, Imobiliária Price e Companhia dos Bichos. O bloco Empreendedorismo desta edição recebe o empresário Luiz Antônio Noal, diretor da Ótica Noal, fundada em 1957, uma das óticas mais tradicionais de Santa Maria. A nossa convidada do bloco Direito é a delegada de Polícia Civil desde 2008, doutora Carla Castro. Bloco Saúde e Bem-Estar, uma entrevista com a médica endocrinologista doutora Maristela Beck, eleita recentemente presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Regional Rio Grande do Sul, gestão 2022-2023. E o Bloco Cultura traz a história e o protagonismo musical de Manu Ferraz, a santamariense que virou as 3 cadeiras no The Voice Kids 2021. Personalidades que se destacam nos mais diversos segmentos de atuação, você confere no Giornale. O programa está imperdível. Bloco Empreendedorismo, um convite. Ângela Pisani Arquitetos Associados, Posto de Molas Favarim e Patronato Shopping. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. O empreendedorismo no segmento óptico é o destaque desta edição. Recepciono em nossos estúdios o empresário Luiz Antônio Noal, diretor da Ótica Noal, uma das óticas mais tradicionais de Santa Maria. Fundada em 1957, a empresa é genuinamente santamariense e essencialmente familiar. Além da sua formação em ótica oftálmica, se atualiza constantemente para manter o respeitoso histórico de sucesso, construído ao longo de 64 anos. Para colaborar com as causas sociais, participa do Rotary Clube Santa Maria Sul, e já esteve à frente da presidência da entidade por 2 gestões. Distinta presença em nossos estúdios, seja muito bem-vindo, Luiz Antônio Noal. Muito obrigado, Giovana, pela oportunidade e que tenhamos muito sucesso sempre. É o que eu desejo para ti e para o teu programa. Muito obrigada, para nós. Luiz Antônio, vamos hoje informar aos nossos telespectadores sobre a trajetória de sucesso da nossa querida Ótica Noal, especialmente desde o momento em que você assumiu a direção da empresa, aos 22 anos de idade. Como aconteceu? Bom, antes é preciso fazer um breve histórico. A nossa loja, então, começou lá com o meu pai, o Oscar Alfredo Noal, lá nos idos de 1957. Sim. E nós temos uma família genuinamente santamariense e que sempre trabalhou com ótica. Então, meu pai levou a ótica até os anos 80. Em 79, ele teve um problema de saúde, onde infelizmente veio a falecer no ano de 1980. E nessa época, então, eu havia completado 22 anos. E então comecei, ou resolvi, melhor dizendo, tocar o negócio da família, desde uma vez que a minha mãe, já uma pessoa um pouco mais de idade, e as minhas 2 irmãs muito novas, já que eu sou o filho mais velho, nós somos em 3, Sim. A Cláudia, a Valquíria e eu. Então daí para frente começou a minha trajetória na Ótica Noal, onde viemos tentando e passando por várias dificuldades, até pela minha pouca idade, né? Sim. Então eu tive nesse período muitas dificuldades, mas também um aprendizado de vida muito bom, maravilhoso. Realmente muito desafiador você assumir a empresa com 22 anos
de idade, desde a carga emocional que você teve que enfrentar com a ausência do pai, assumindo os negócios da família e, como você falou, diante de diversas situações econômicas, retrações de mercado e se mantendo nesse segmento que é um tanto competitivo. Realmente são necessários muitos atributos. E você seguiu, sobretudo, os valores da família, a ética, o respeito, a credibilidade, adjetivos notáveis no seu perfil. E eu posso dizer isso com certeza porque conheço você há 20 anos ou mais de 20 anos, não é verdade? Sim, Giovana, é verdade. Nós temos uma amizade muito grande, eu prezo muito por ti. Como já disse no começo, prezo muito pelo teu sucesso, que ele já aconteceu. Tu realmente é uma grife em Santa Maria, que está no estado ou até no Brasil. Mas voltando a falar da ótica e do pai, o pai era um amigo muito presente, era um pai muito presente, então... Sim. E essas coisas eram um homem família, vamos Sim. dizer assim. E também gostava do negócio, ele vivia para o negócio. Então, realmente ele me fez muita falta, porque nós não tivemos aquele período onde é feita uma transição entre o mais idoso, o mais antigo no ramo, dentro da empresa, para o mais novo, Sim. no caso eu. O sucessor. O sucessor. Não deu tempo para isso, né? Exatamente. Infelizmente não deu tempo. E a gente teve que aprender com as duras penas, né? Mas conduziu muito bem. A gente faz força para conduzir e manter, bem o que tu disseste, né? Principalmente a ética. Exatamente. Né? Para que as coisas fluam. Porque eu não acredito que com malandragem, a coisa não anda. Aí não tem jeito. O próprio mercado exclui, né, esse tipo de comportamento. Sem dúvida. Luiz Antônio, a Ótica Noal está localizada no tradicional endereço da Acampamento e também estrategicamente na Policlínica Wilson Aita. Quais os produtos e serviços que a população, o público consumidor pode contar? Bom, nós trabalhamos há muito tempo na Rua do Acampamento, imagino não, desde os anos 70, né, quando ainda no tempo do pai, ele Sim. pensando no nosso futuro. São mais de 50 anos, né? São mais de 50 anos. Quer dizer que não existe acampamento sem ótica anual. Podemos dizer. Nós já estamos fazendo parte da história da Rua do Acampamento. Com certeza. Mais de meio século já entrou para a história. Já é uma história. E ali, então, nós oferecemos todo o serviço em ótica, né? Desde confecções de lentes, armações e reparos também, né? E seguimos essa linha quando fomos lá para a Wilson Aita, a clínica Wilson Aita, ali ao lado do Hospital de Caridade, onde tivemos uma ajuda substancial do Dr. Bragança de Moraes, e para que nós pudéssemos nos estabelecer ali. Ele é um grande amigo da família, pelo qual eu prezo muito também. E, voltando, né, nós trabalhamos essencialmente com a saúde visual, né? Sim. Pensamos sempre em melhorar a saúde dos nossos clientes, visando sempre a visão. Claro. Então, a saúde visual é o objetivo principal da empresa. E há de se ponderar também que com o uso excessivo dos aparelhos eletrônicos, né, acentuou o uso do óculos também para minimizar esses desconfortos oculares. Isso é cientificamente comprovado, né, que o celular, o computador, a própria televisão emitem raios que são nocivos à nossa saúde, ao nosso olho. E dentro desse viés, as lentes estão cada vez mais aperfeiçoadas para filtrar esses raios, né? Sendo assim, melhorando a saúde ocular. A tecnologia, né, está de acordo. Tecnologia, exato. E essas lentes, existem muitas peculiaridades que as lentes oferecem hoje, né? E o cliente chega na loja com a receita e ele certamente precisa contar com a assessoria do profissional da ótica, né, para a escolha dessas lentes. Sim. O nosso pessoal sempre está em treinamento constante, né, para oferecer a melhor lente para que ela se adeque
melhor problema que esse nosso cliente enfrenta, para que ela venha minimizar o que ele está passando no momento. Atender aquela expectativa. Atender a expectativa. E nas estações quentes, quando os raios solares são mais intensos, há necessidade de proteção, né? Ou seja, a utilização de lentes solares com grau ou sem grau, que se tornam imprescindíveis. Neste sentido, de que forma a ótica atende essa necessidade, essa procura? Bom, a nossa procura por óculos de sombra ou de sol, como queira, ela sempre foi muito grande, em virtude de justamente os raios ultravioletas emitidos pelo sol e até refletidos na neve ou também nas areias da praia. Sim. Isso vem causar inúmeros problemas oculares. Então, o óculos de sol ou o óculos de grau com sombra, com lentes cosméticas, vamos dizer assim, ficam muito bem e ajudam muito. Ficam muito bem, realmente. Os óculos solares, eles são bem-vindos, né? Além do fator estético, né? E vai além, temos aí a questão de evitar os problemas oculares, né? Propriamente ditos. Que bom. E sobre o laboratório de surfaçagem e montagem de lentes, como o que a ótica possui? Sabe-se que é um investimento alto, né, para mantê-lo, e qual então a vantagem de contar com um laboratório próprio? É um investimento razoavelmente alto. Sempre o nosso colaborador tem que estar sempre em contato com hoje em dia no mundo globalizado, é necessário que se façam várias alianças, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa estar conectado para treinamento. E desde uma vez que entra o treinamento, entra então cada vez mais as máquinas que hoje cada vez mais são digitais, a lente cada vez mais é personalizada para aquele cliente. Então, dessa maneira, o laboratório que nós temos, no caso nós, ele é muito importante para a confecção, sim, para a confecção das lentes e também o aviamento certo da receita. Claro, na verdade ele oferece uma precisão na elaboração das lentes, é isso? Exatamente. E de acordo com a armação escolhida pelo cliente. Sim, além de uma precisão, também uma rapidez maior para a entrega, porque sim, quem tem pouca visão tem pressa. Sim, e quando nós determinamos fazer um óculos, nós queremos de hoje para amanhã. Né? Sem dúvida, sempre assim. Então são muitas vantagens, né? Muitos benefícios que tem esse laboratório de surfaçagem, né? Como você falou, é uma qualidade certificada. E para manter, Luiz Antônio, toda essa solidez da marca e dos produtos, é preciso inovar e se manter constantemente atualizado, né? Em um mercado tão exigente como o nosso. De que forma você busca essas atualizações? É verdade, o mercado é exigente, o cliente é exigente, e as novidades que vão surgindo também se tornam uma exigência para que tu possa ter no teu ponto de venda as mercadorias, as melhores ofertas, as melhores ofertas que realmente o cliente está à procura. Então, aí, nesse momento, entram as feiras, que são muito importantes. Né? Nessas feiras você acompanha a evolução do segmento, certamente. Exatamente, as feiras. E até porque o óculos se tornou um acessório indispensável, né? Então, se utiliza muito mais o óculos hoje. Sem dúvida. Né? E é realmente necessário acompanhar as tendências do mercado, levar ao público consumidor os últimos lançamentos, né? Aliados à qualidade que é a marca registrada da Ótica Noal. Parabéns pela sua trajetória exitosa, parabéns pela Ótica Noal ser uma grande referência no seu segmento, com base na confiança, seriedade e solidez de 64 anos de existência. Né? São 64 anos para comprovar todo esse histórico de sucesso. Então, vida muito longa para a Ótica Noal. Agradeço a sua disponibilidade e presença aqui em nossos estúdios. Foi um grande prazer recebê-lo.
Muito bem, Giovana, muito obrigado pelo espaço e tenho certeza que foi uma grande satisfação, um grande prazer conversar contigo e contar um pouquinho da história da Ótica Anual. Muito obrigado. E o programa continua à sua disposição. A seguir, no bloco direito, a presença da delegada de Polícia Civil, doutora Carla Castro. Volto após o intervalo. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38, estabelece que os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo povo. Ou seja, quando acontecerem esses crimes dolosos contra a vida, o Poder Judiciário passa esse poder de decisão para o povo e cabe ao povo decidir. Esses crimes serão o crime de homicídio, o crime de aborto, instigação, auxílio e induzimento ao suicídio e infanticídio. Esses 4 crimes e aqueles conexos, aqueles que porventura possam ocorrer conjuntamente com esses crimes dolosos contra a vida, eles serão julgados pelo povo. É isso que estabelece a nossa Constituição e é assim que são tomadas as decisões nos crimes em que o bem jurídico, que é a vida, for afrontada, for efetivamente colocada em risco, que são esses crimes, e é dessa forma que a gente vai acabar decidindo nesses processos. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. É um sonho de apartamento, é o meu sonho de apartamento. E, gente, vem comigo e olhem essa vista. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham este sonho. Duas sacadas. Olha o tamanho dessa sala. Vem comigo e olha o que é a vista desse apartamento. É deslumbrante. Gente, olha o espetáculo desse salão de festas. Se os móveis são sacaro, vocês conseguem imaginar a qualidade desse empreendimento? É muito lindo. Posto de Molas Favarim, com a tradição de 52 anos em serviços autorizados para grandes empresas em nível nacional e internacional. Ao longo da sua trajetória, o Posto de Molas Favarim recebeu vários prêmios de qualidade profissional e empresarial, local e estadual. É especializado em suspensões pneumáticas convencionais, sistema de válvulas pneumáticas, sistemas de freios, escapamentos e válvulas. Conta com um grande estoque de molas e peças para venda. Faça uma revisão periódica para sua segurança a cada 100 mil quilômetros rodados. Molas Favarim, distribuidora de molas e peças, e Posto de Molas Favarim, empreendimentos de Luiz Favarim e Filhos, em atuação desde 1969. Molas Favarim e Posto de Molas Favarim, na Avenida Oswaldo Cruz, 1442, em Santa Maria. Olá, eu sou a arquiteta Ângela Pisani, faço parte do escritório Ângela Pisani Arquitetura. Hoje estamos aqui para apresentar a vocês mais um espaço projetado pelo nosso escritório. Esse espaço lindo que está sendo um sucesso. Foi elaborado pela arquiteta Vanessa, responsável e diretora do setor comercial do nosso escritório. Também vamos contar com o depoimento dos nossos clientes. Não tem alegria maior de a gente ver a satisfação dos nossos clientes. Então, bem-vindos hoje a esse evento que mostra mais uma vez o trabalho que o nosso escritório veio desenvolvendo em Santa Maria.
Quando a gente decidiu unir as duas lojas, a gente sabia que a gente ia ter vários desafios pela frente, né? E um deles era a realização do projeto dessa loja. E o maior desafio, né, era unir as duas marcas, as duas lojas em um só lugar. Porque cada uma já tinha sua identidade, né? E trazer a essência das duas num lugar muito maior, né? Muito mais amplo do que a gente estava habituado a trabalhar nas lojas dos shoppings, né? Era algo que, assim, que nos preocupava, né? E as gurias conseguiram unir muito bem essa proposta, né, na loja nova de unir as duas lojas. A Vanessa, ela já tinha trabalhado com a gente, né, no projeto das outras lojas, então ela já tinha a essência da loja e junto com a Ângela e as gurias, elas conseguiram trazer tudo que a gente queria, né, e principalmente, assim, deixar a loja, mesmo que ampla como ela é, né, aconchegante, que a gente tinha muito medo, né, de perder isso, né, que a gente tem nas nossas outras lojas, né. Olá pessoal, sou a arquiteta Vanessa e hoje estamos na loja Goods & Cook para falar um pouco sobre o projeto que desenvolvemos e também algumas particularidades e desafios que encontramos nesse processo. Um deles foi a junção de duas marcas conhecidas e queridas na cidade em um só espaço. Cada uma tem uma identidade própria e uma linguagem visual diferente, então tivemos que escolher quais elementos visuais iriam prevalecer e o que poderia funcionar melhor para agregar as duas marcas. Por ser uma loja de rua, algumas soluções utilizadas nas outras lojas, que são em shoppings, precisaram ser repensadas. A diferença nas dimensões do local também contribuiu pela busca de novas soluções. Um diferencial que vale a pena mencionar e que está fazendo bastante sucesso é o espaço instagramável, que hoje em dia já pode ser considerado indispensável em um projeto comercial de varejo. Assim, desenvolvemos um projeto que atendesse às necessidades do cliente e que também destacasse os produtos, buscando valorizar as marcas. Agradecemos à família Goods & Cook pela parceria de longa data e a confiança em nosso trabalho e desejamos muito sucesso ao novo empreendimento. Bloco Direito, um convite, Tudo em Grãos e Sul Contábil, assessoria empresarial. O Bloco Direito de hoje recebe uma autoridade da Polícia Civil, a delegada doutora Carla Castro, para falar sobre carreira e elucidar questões de interesse público. Formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em Integração Latino-Americana pela mesma instituição. Ministrou aulas de Direito Penal na UFSM, UFN, FAMES e Faculdade Dom Alberto de Santa Cruz do Sul. É delegada de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul desde 2008. Durante sua trajetória profissional, atuou em várias delegacias da 3ª Região Policial, a qual pertencemos. É titular da Delegacia de São Cepé desde 2017, delegada substituta em Júlio de Castilhos e na DPPA, localizada no CIOSP. Ilustre presença em nossos estúdios, seja muito bem-vinda, delegada Carla Castro. Obrigada pelo convite, Giovana. É uma honra estar aqui com você. Que bom, muito obrigada. Delegada, vamos iniciar tratando no programa como você conduz a sua atuação profissional concomitantemente com a vida pessoal. Como é para você ser mãe de 2 filhos, ser esposa e, na condição de mulher, exercer um cargo de posição de comando na Polícia Civil? É gratificante, mas ao mesmo tempo é um desafio, né? Assim como para a grande maioria das mulheres hoje em dia, né, que tem que, além de cuidar da casa, da família, dos filhos, também sai de casa para trabalhar e para trazer Exato. O sustento da família, né? Claro que no meu caso especificamente, além da família, além do trabalho em si, tem toda uma questão que envolve o próprio cargo, né, de delegado, de delegado de polícia, porque é um cargo que muito de quem o ocupa, né? Porque exige muito, porque os interesses da comunidade sempre tem que estar em primeiro lugar,
Muito bem, e são realmente demandas que exigem muita dedicação e empenho, né, envolvendo essas 3 delegacias de atuação, que é São Cepé, Júlio de Castilhos e Santa Maria. E você acabou de chegar da delegacia de São Cepé diretamente para os estúdios do Giornale para gravar o programa, né? Isso. Então, essa prática deve ser diária, né? A gente, na verdade, delegado de polícia é delegado 24 horas por dia, né? A gente fala assim, não existe uma folga, né? Nós estamos sempre de sobreaviso. Quando não estamos na delegacia, estamos de sobreaviso. Sim. E, bem, suas impressões enquanto delegado de polícia, né, de alguém que vive o dia a dia da Polícia Civil e ainda administra a vida pessoal, servem de exemplo, né, e de inspiração para quem quiser alçar voos, né, nesta promissora carreira. Com certeza, não digo só com relação a mim, mas com relação a todas as mulheres que ao longo das décadas vêm se tornando expoentes, principalmente na área jurídica, né? Sim. Hoje em dia nós temos muitas juízas, muitas promotoras, muitas delegadas, muitas defensoras, né? Realmente, então, as mulheres elas estão galgando cada vez postos maiores, né? Ocupando os nossos espaços de direito. Exatamente. E falando sobre isso, você já sofreu algum tipo de machismo? Com certeza, né? O machismo, na verdade, ele é cultural, né? Nós sempre estamos lutando, na verdade, né? Para que esse machismo exista cada vez menos. Sim. Mas a gente não pode, infelizmente, dizer que ele desapareceu, que ele existiu, que ele não existe mais, né? Eu posso te dizer assim que na minha carreira, né, enquanto delegada de polícia, sempre existe alguma situação, né, que as pessoas ainda estranham o fato de ser uma mulher e não uma um homem. delegada e não um delegado. Exatamente. Estão aguardando o delegado e não a delegada. Exatamente. E aí se deparam com a delegada e a delegada competente, aí a delegada é aprovada. Mas exatamente. Então a gente tem que estar sempre quebrando esses estereótipos. Com certeza. Né? E até porque é inconcebível, né, nos tempos que correm, a mulher ainda precisar demonstrar primeiro a sua competência para ter o reconhecimento profissional. Exatamente. Doutora, e quais são os crimes mais incidentes na Delegacia de Polícia de São Cepé, da qual você é titular desde 2017? Eu posso te dizer assim, Giovana, que São Cepé, pela característica do próprio município, é uma cidade que tem uma incidência de tráfico de drogas e de violência doméstica contra a mulher relativamente alta, né? Como qualquer outro município do estado do Rio Grande do Sul, acontece os mais diversos tipos de crimes. E São Cepé tem em torno de 25 mil habitantes, né? Isso, mas o tráfico de drogas e os crimes que envolvem a violência contra a mulher, eles merecem uma atenção maior da delegacia pelo índice mais excessivo. Então, são mulheres que precisam se submeter àquela condição e buscam na Polícia Civil alguma resposta à resolução do seu conflito? É isso? Sim, na verdade... E se tratando das mulheres, né? Da violência doméstica. Sim, então na verdade, assim, as mulheres nos procuram na delegacia, via de regra, quando há uma violência física ou uma violência moral ou uma violência sexual, né? No caso, na Delegacia de São Cepé que eu estou falando. Sim. E feminicídios em São Cepé, esse ano nós não tivemos, tá? Então a incidência de feminicídio é baixa, mas os outros crimes que envolvem a questão da violência doméstica contra a mulher, que seria a lesão corporal, a ameaça, as injúrias, essas existem de uma forma mais acentuada no município. Sim. E que demandam então uma atuação da Delegacia de Polícia, porque eu é que represento pela medida protetiva, né? Então as mulheres nos procuram,
nós então ingressamos com os pedidos de medida protetiva de urgência no judiciário para dar uma proteção maior para essa mulher, de acordo com o que diz a Lei Maria da Penha. Claro. E sobre a incidência do tráfico de drogas? O porquê dessa na verdade, proporção? Isso também, assim, ó, isso tem vários fatores, né? A questão do tráfico de drogas, hoje em dia, ele está disseminado nos municípios, em todos os municípios. Mas, por exemplo, no caso específico de São Cepé, nós temos a rodovia, né? Sim. Que é uma rodovia que leva, inclusive, para o porto. Então, esse trânsito, ele facilita a questão do tráfico de drogas, como qualquer outro comércio, né? Sim, com sendo certeza. Comércio ilegal. Também a questão da própria falta de expectativa das pessoas, né? Então, nós temos, assim, uma população... tem uma população muito pobre também, né? Sim. Que acaba tendo com essa falta de perspectiva, acaba indo para o vício, né? Então existe muitos usuários, por isso que existe muito tráfico. Onde tem uma demanda muito grande, tem uma oferta grande da mesma forma. Sim. Né? E além disso também, o que eu posso pontuar contigo, que não é mais uma característica só do município de São Cepé, mas de vários outros municípios, é a infiltração nos traficantes locais dos municípios de facções criminosas da região metropolitana. São cidades do interior do estado, né? Isso. E o interior, então, sofre com o avanço da criminalidade da região metropolitana. Exatamente. Mas a Polícia Civil, né, ela possui vários meios para investigar, né, e elucidar esses casos, né, identificando os membros dessas facções. Com certeza. Desde que eu fui para São Cepé, por exemplo, nós já realizamos inúmeras operações policiais, né, todas voltadas para o combate do tráfico de drogas, com inúmeros presos. Nós tivemos, assim, em torno de... por ano, né? Nós tivemos anos assim que a coisa estava mais nevrálgica, que nós tivemos 120 presos, né, num ano, todos relacionados ao tráfico, e nós nunca paramos com as investigações e com as operações, sempre visando esse combate. Excelente, parabéns pelo trabalho incessante da Polícia Civil, né? Um trabalho árduo, nós reconhecemos. Doutora, e para você que foi titular por 5 anos da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a DPCA, qual a característica do abuso sexual de crianças e adolescentes? O que configura o crime de pedofilia? A pedofilia, na verdade, ele não é um crime especificado no Código Penal, tá? A pedofilia, ele trata de um distúrbio relacionado a pessoas que cometem crimes contra crianças e adolescentes, e esses crimes de natureza sexual, né? Então, nós temos vários crimes que decorrem desse distúrbio que é o ser que é pedófilo, né? Então, eu posso te dizer assim, nós temos desde estupro de vulnerável, nós temos a questão da prostituição relacionada aos vulneráveis, nós temos ainda os crimes ligados à questão informática de crianças e adolescentes, contra crianças e adolescentes, os famosos nudes, né? Também. Né? Que então, é o uso das redes sociais, né? Exatamente. Nós temos uma gama de crimes que visam combater a pedofilia. Sim. Na verdade, a família, né, tem que ficar muito atenta se há mudanças comportamentais, se há algo diferente, tanto na escola quanto em casa, não é, doutora? Exatamente, até porque assim, tanto a escola quanto a família fazem parte da rede de proteção da criança, né? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é baseado no princípio, que é o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, e a família, a escola, as unidades básicas de saúde, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, as delegacias de polícia, todas fazem parte dessa rede de proteção e todas devem estar atentas aos sinais.
Importante esse seu esclarecimento aqui para os nossos telespectadores. E a internet, ela oferece um perigo muito grande, né? As salas de bate-papo, as redes sociais, onde os pedófilos, eles podem adotar um perfil falso, né? E se utilizarem até mesmo de uma linguagem com certeza mais atraente para crianças e adolescentes. Né? O pedófilo, ele tem essa característica. É uma característica assim que o pedófilo, ele tenta, porque o próprio nome já diz, pedófilo em grego quer dizer o amigo, amigo da criança, né? Mas na verdade ele não se faz de amigo, né? Exatamente isso. Ele conquista é uma amizade. perversão, né? Então o pedófilo, ele sempre tenta estabelecer uma relação de confiança com a criança, né? Por isso que grande parte dos abusadores são pessoas ligadas à criança que tem algum vínculo, que tem um vínculo de parentesco, ou um vínculo de amizade, ou convive com essa criança de alguma forma, né? Então essa é a primeira característica que a gente tem que cuidar, né? Estabelece essa relação de confiança para que a criança então passe a ter medo e passe a sentir culpado também pela situação. E por isso o pedófilo, ele se vale de um chamado pacto de silêncio. Via de regra, não é muito incomum das pessoas sofrerem abuso sexual e só conseguirem falar na fase adulta, exatamente por causa dessa situação. Sim. Então, isso tudo a gente tem que trabalhar, né? Como conscientizando, né, as crianças, conscientizando as professoras, fazendo com que as professoras, por exemplo, que têm esse trabalho diuturno com a criança, elas estejam aptas a identificar um abuso sexual. Né? Aquela menina, por exemplo, que de uma hora para outra baixou o nível de aprendizagem, né? Que se tornou uma menina revoltada dentro da sala de aula, que não tá mais, que busca se esconder através de roupas largas, que não tá cuidando da sua higiene. Isso aí é um sinal de abuso sexual. Realmente é muito perigoso, né? E as pessoas, todos que estão no entorno, né, precisam estar atentos, né, e conscientes para este fato, né, negativo. Muito bem, doutora. Doutora, em 31 de março de 2021 foi sancionada a lei que criminaliza stalking. O que caracteriza o crime de stalking? O que significa, o que objetiva esta lei? O crime de stalking é que, na verdade, ele está previsto no Código Penal como crime de perseguição, tá? É um crime que ele visa não só, na verdade, a inspiração dele foi a questão de relacionamentos abusivos, né? Mas ele é muito mais amplo do que isso. Hoje em dia, perseguir alguém, seja pelo motivo que for, seja homem ou mulher, é crime, tá? Então a gente costuma usar como exemplo um namorado ou uma namorada que não aceita o término do relacionamento, né? E continua assim a ir atrás, né? Onde a pessoa vai, ela tá indo atrás. Se a pessoa vai no colégio, ela fica esperando na frente. Sem ser convidada. Sem ser convidada. Fica ligando, né? Então seria perturbação, na verdade, passou a ser um crime previsto no Código como perseguição. Tá? É um delito de menor potencial ofensivo, gera um termo circunstanciado, o agressor, no caso, o perseguidor, ele vai, via de regra, ele vai ter não vai ter uma pena privativa de liberdade, mas vai ser uma pena restritiva de direitos. E no caso da vítima ser uma mulher, esse crime já demanda também com que o juiz defira medidas protetivas de urgência. Sim. E esses seus exemplos são importantes para reconhecer, né, quando qualquer pessoa está sendo perseguida. Né? Foi um bom exemplo.
E é um mal que deve ser combatido antes, né, que essa perseguição se torne em algo pior ainda, Com né, se certeza. transforme em algo pior. É exatamente isso. Se tenta anteceder com esse crime de perseguição e prevenir um crime mais grave. Mais grave. E para os criminosos também não ficarem impunes, né? A nossa sociedade agradece, né, a segurança e o bem-estar. Doutora Carla Castro, já fica o convite para uma próxima ocasião você retornar ao Jornal. Obrigada por nos subsidiar com informações do interesse da população referente à sua seara profissional, a qual você conduz com maestria e excelência. Obrigada pela sua presença aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, Giovana. Eu que agradeço, doutora. Confira no bloco Saúde e Bem-Estar a presença da médica endocrinologista, doutora Maristela Beck. Volto após o intervalo. Olá, você sabe como escolher uma armação de óculos? Hoje estou aqui para passar 4 dicas básicas para ajudar nessa escolha. Dica número 1. A armação não deve ultrapassar a linha da sobrancelha. Dica número 2. A armação também não deve ultrapassar as linhas laterais do rosto. Dica número 3. A dica do sorriso. Quando você sorrir, a armação não pode tocar nas maçãs do rosto. E finalmente, a dica número 4. A armação deve ficar bem apoiada no nariz e também não apertar nas laterais do rosto e nem atrás das orelhas. Os óculos devem seguir tendências de moda, tornando-se itens necessários e sofisticados para o nosso visual. Entretanto, na hora da escolha, leve em consideração a leveza, o conforto e o design. E não esqueça também de levar em consideração o seu estilo pessoal. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Você está assistindo o Jornal Giovana Felice. Apoio Societá Magazine. Acessórios e looks M. Pilau. InBeauty, Clínica e Beleza Profissional. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Ótica Noal. E Cibrama, tradição em estar na moda. No bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, vamos abordar um tema mundialmente importante que leva a óbito milhões de pessoas, o diabetes. A nossa entrevistada desta edição possui amplo conhecimento sobre o assunto. Recepciona em nossos estúdios a médica endocrinologista doutora Maristela Beck, eleita recentemente presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio Grande do Sul, gestão 2022-2023. Doutora Maristela Beck
É formada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, docente do curso de Medicina dessa instituição de ensino e possui mestrado e doutorado na área de diabetes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma honra recebê-la em nossos estúdios, muito especialmente por você nos dar esse orgulho assumindo um cargo de tamanha relevância, presidir a Sociedade Brasileira de Diabetes Regional RS a partir de 1º de janeiro de 2022. Uma médica de Santa Maria, reconhecida no seu segmento, representando o nosso estado no combate dessa patologia grave. Sem dúvidas, uma grande missão pela frente. Parabéns, doutora, e seja muito bem-vinda ao Jornal. Muito obrigada, Giovana, muito obrigada por eu estar aqui, né, podendo conversar com esse assunto, que é o diabetes, que é extremamente importante e que tem levado, como tu mesmo disse, a uma grande quantidade de óbitos que no ano passado superou a Covid. Realmente, eu que agradeço a sua presença. Doutora, qual o grande objetivo da Sociedade Brasileira de Diabetes e como se dará a sua atuação em nível estadual? Na realidade, assim, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela existe desde a década de 70 e atualmente tem mais de 4.000 associados. Claro que vários associados são do Rio Grande do Sul. Sim. E não são só médicos, são médicos, nutricionistas, enfermeiros, né, que lidam com o diabetes. Sim. Então, o objetivo da sociedade é exatamente alertar sobre a doença, as próprias políticas públicas em saúde, conversar com os órgãos governamentais para novos medicamentos que sejam disponíveis, inclusive pelo SUS, políticas de melhor tratamento para os pacientes com diabetes, né, organização dos congressos, principalmente agora em novembro, nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Diabetes, né, que vai ser de forma virtual e que também não é só com médicos e nutricionistas e enfermeiros, também tem uma área que é só com pacientes e familiares, né, nessa parte educacional. Sim, de que o diabetes tem. Então, a área do Rio Grande do Sul, né, qual que é o objetivo? Então, o nosso primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes do Rio Grande do Sul foi o professor Marcos Calduro Troian, inclusive também de Santa Maria. Santa Maria. Então honra. Existe um grupo, não é? Como eu digo assim, a gente é uma equipe, nós não somos uma única pessoa que trabalhamos mais, né, em função do diabetes. Uma equipe também multidisciplinar. Na equipe, inclusive, tem uma enfermeira, né, que tem outros, a maioria são médicos, mas tem enfermeira, tem médico, por exemplo, de Pelotas, né, que faz parte da equipe. E qual que é o objetivo, né? Além da gente promover pequenos cursos, né, para os colegas, sobre diversos assuntos, né, na área do diabetes, também várias coisas de prevenção e ter um diálogo maior com a Secretaria de Saúde do nosso estado, né? Com vários medicamentos. Agora mesmo, quando houve uma modificação do tipo de insulina que entrou pelo SUS, né? A própria regulamentação disso no Rio Grande do Sul, teve uma conversa com a própria Secretaria da Saúde para agilizar e ver quais a melhor forma de fazer isso. Então, as sociedades, elas têm essa função, né? Não só... E são várias as medidas, né? Também, principalmente essa parte também educacional, né? Que é muito importante. Que é muito importante. É louvável o trabalho desenvolvido, que terá agora a sua competente atuação, né? Obrigada. Traçando diretrizes, trazendo à luz questões prevalentes, né, para os profissionais da área, como você falou, e para a população acometida pela enfermidade. Falávamos nos bastidores que nós estamos no ano do centenário da descoberta importante da insulina, não é, doutora? Sim. Em 1921, um médico que foi canadense, né, que é o Frederick Banting, e é por isso que dia 14 de novembro é considerado o Dia Mundial do Diabetes, que é o dia do nascimento do Frederick Banting. Ele que conseguiu separar a insulina dos demais componentes do pâncreas, né, e a partir desta descoberta, né,
um ano depois a insulina já pôde ser comercializada. Então, em 2021, a primeira criança foi tratada com insulina e ela conseguiu sobreviver, porque até então todas as crianças que tinham diabetes do tipo 1 morriam. Né? Então, imagina assim, o que houve, era como se diz assim, a cura do diabetes. Na realidade, o que houve é que as pessoas puderam sobreviver. E hoje, não são só os pacientes que têm diabetes do tipo infantil que usam insulina, mais ou menos 30% dos pacientes com diabetes do tipo 2 também se beneficiam com o tratamento. Então, houve assim, a aspirina, né, do início do século XX, né, fez uma grande, a penicilina, eu acho que a penicilina até é melhor de se falar, porque houve uma revolução no tratamento do diabetes quando foi descoberta a insulina. É uma descoberta determinante, né? Determinante para o tratamento. Excelente. Há poucos dias, doutora, você ministrou palestra em evento realizado pela 4ª Coordenadoria de Saúde para profissionais que trabalham com diabetes na Rede Municipal de Saúde. Qual foi a proposta do evento? O evento foi um evento da Secretaria da Saúde, né, com o objetivo de conversar e orientar mais os próprios, as pessoas, as equipes que trabalham na atenção primária. Porque assim, Giovana, uma grande quantidade dos pacientes que têm diabetes, eles são atendidos na atenção primária, né, e muitos por médicos generalistas, né, e eles precisam de todo esse acompanhamento. Então, as duas equipes que mais resgatam, que têm o maior número de pacientes com diabetes, fizeram parte. Então, além de o meu papel foi mais de conversar sobre qual a importância do médico e da equipe multidisciplinar no posto de saúde, né, nessa atenção inicial do paciente com diabetes, que é extremamente importante. E depois houve um tipo assim, um jogo, né, com as duas equipes que tinham que responder várias quiz, como a gente diz, né, sobre diabetes. E daí quem que ganhava, depois a gente sorteou umas 6 camisetas sobre diabetes. Então foi um evento que teve uma parte de educacional, né, mas também teve uma parte de descontração, né, mas tudo envolvendo, né, mais essa parte de conhecimento do diabetes. Pelo mesmo objetivo. Então, a secretaria já ia fazer esse evento e daí me convidou para conversar sobre o assunto, né, que eu acho que tem que haver, inclusive, assim, uma maior proximidade das próprias secretarias da saúde com os órgãos que tratam, né, que tem esse conhecimento maior. É essencial para a população que é atendida pelo SUS, né, os profissionais da área da saúde receberem todo esse apoio, esses esclarecimentos que você então esteve lá para proporcionar, né, esse momento de esclarecimentos sobre a enfermidade, né, para esses profissionais que não são só médicos, assim, porque o diabetes é uma patologia que não dá para a gente tratar só pensando no tratamento medicamentoso. Né? Então, como precisa toda essa parte nutricional, essa parte de educador físico, até psicólogos, né? Precisamos de uma equipe multiprofissional para tratar o diabetes. Né? Porque senão a pessoa tem que dar continuidade, tem que dar sequência ao tratamento. Então, esse aporte multidisciplinar é extremamente importante para que se consiga minimizar os efeitos a longo prazo do diabetes. Ótimo, então esse evento ele veio para auxiliar, né, esses profissionais para atuar na comunidade. Sim, foi uma forma também da gente lembrar do Novembro Azul, né, conversar sobre essa parte do diabetes, né, que tem que ser sempre lembrada. Né? A Federação Internacional de Diabetes acompanha, através de um atlas, os índices de mortalidade e propagação no Brasil e no mundo da patologia. Gostaria que você nos atualizasse sobre essas informações, esses números, também sobre as alterações globais do diabetes, sua relevância, prevalência, frequência. Pois é, a cada 2 anos a Federação Internacional de Diabetes faz essa atualização. Essa atualização é baseada nos maiores estudos, né, que saem sobre o diabetes. Então, esse mapa ele foi, como a gente diz, assustador, porque 2019 foi a última edição, agora nós estamos na 10ª edição.
que vai sair assim para o público a partir de dezembro, mas é óbvio que a própria sociedade, né, a própria federação já tem os seus dados divulgados no site da IDF, né, que é o que a gente chama. E o que se mostrou, o que se viu, é que nesses últimos 2 anos, que foram os anos da pandemia, houve um aumento em torno de 16% do diabetes no mundo. E isso é considerado extremamente alto, muito alto. Então passamos para 537 milhões de pessoas com diabetes no mundo, né? E então isso assim, e esse aumento maior foi nos países em desenvolvimento, né, a qual nos encontramos, né? Então imagina assim, em número absoluto, o Brasil é o 4º maior país no mundo com pessoas com diabetes. Isso é muito triste. Perde para a China, para a Índia e para os Estados Unidos. Então, uma patologia assim que leva um grau de mortalidade muito alto, né, pelas complicações. Então, se a gente não parar para pensar nesse tsunami, como se diz, essa avalanche de diabetes que está vindo por aí, né, como que a gente vai fazer para poder reduzir essa prevalência? Porque nós estamos, cada vez o que a gente vê são dados mais assustadores. Se pensa que vai ter um aumento X e esse aumento acaba sendo, no mínimo, X mais X. X mais X, né? E são dados que chocam realmente, né? São índices alarmantes, né? Nós estamos falando aqui de milhões. Tirando os pacientes com diabetes que morreram de Covid, que já foi alto, né? Porque o diabetes é uma condição que aumenta o risco de mortalidade com Covid, está muito associado ao controle metabólico, né, dessas pessoas. Houve um aumento, houve uma mortalidade de mais de 7 milhões de pessoas que morreram no mundo por diabetes. Então, e assim, quando a gente fala assim, como, né? É a doença renal, né? São as complicações, né? As doenças cardíacas que acabam afetando mais de 70% das pessoas com diabetes. Acaba atingindo outros órgãos, não é, doutora? Outros órgãos, né? É muito triste e inimaginável, né? Que a pandemia ainda tenha rastros, né? De morte aí, de dor. E provavelmente vai ter por muito tempo, né? A gente vai ter que muito conviver. Triste, muito preocupante. Isso, muito preocupante mesmo. Doutora, você trata várias patologias através da sua especialidade, da endocrinologia, mas hoje o nosso assunto é o diabetes, né? Vamos encerrar a nossa entrevista informando sobre o gerenciamento e a prevenção do diabetes, né? Nesse mês destinado à conscientização, Novembro Azul, como você falou, em 14 de novembro foi a data, o Dia Internacional, né, Mundial do Diabetes, né, que é a data que registra a luta contínua contra a patologia em questão. Então, doutora, como gerenciar e prevenir essa patologia considerada crônica? Uma é a patologia em si, né? Então, o próprio slogan, a campanha da Sociedade Brasileira de Diabetes deste ano é: o diabetes age em silêncio. Porque a partir do momento que a pessoa tem o diabetes, ele não vai causar sintomas muito diferentes para a vida da pessoa, a menos que a glicose esteja muito alta ou que ela esteja muito baixa. E as complicações a longo prazo são em função desses níveis acima dos valores de normalidade. Então, a pessoa tem que ir ao médico, quem tem diabetes tem que checar seu diabetes, tem que se conscientizar dos cuidados que tem que ter com a alimentação, tem que tratar e cuidar do peso para reduzir o risco da evolução do diabetes. E isso é quando a pessoa já tem a doença, né? Então, já tendo a doença... É uma conduta que depende muito... As próprias complicações vão estar relacionadas ao controle. Para te ter uma ideia, a gente tem... Depende muito do paciente, né, doutora? A gente tem um valor que a gente chama que é a hemoglobina glicada, que a gente se dosa no sangue e avalia a média da glicose, né, do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. Então, a partir daí, o que se vê? Que 80% das pessoas com diabetes estão com ele de forma descompensada. No Brasil e no mundo, nós não estamos perdendo para ninguém nesse quesito. Então, o que a gente precisa é melhorar esse controle para reduzir as complicações da doença. Outra coisa é o que a gente pode fazer para reduzir esse aumento, né? Então, um outro slogan é: se a gente não cuidar agora, vai cuidar quando? Se a gente não começar a se preocupar em cuidar mais da alimentação, em fazer exercício físico, em reduzir esse aumento do peso, porque um dos grandes problemas de ter aumentado o diabetes também é
o excesso de aumento de peso e a obesidade na população. A qualidade de vida é fundamental. Então, se a gente não cuidar disso agora, vamos cuidar quando? Qualidade de vida que está atrelado aos nossos bons hábitos. Então, a melhora dos hábitos. Eu sempre digo assim, não é a pessoa radicalizar a partir de agora, então nada mais disso. Não, a gente tem que traçar uma meta, uma meta de melhor controle e melhor qualidade de vida. E isso não tem como não ser através de uma melhora da alimentação, do exercício físico, porque hoje o sedentarismo é o nosso tabaco da década de 70, né? Então hoje é o grande vilão. Então as pessoas têm que se mexer, têm que aumentar o seu gasto energético durante o dia, tem que fazer exercício físico, né? Considerar o exercício físico como sendo um remédio. Eu tenho que fazer e ponto final. Então, essa medida de prevenção é o que a gente tem que ficar atento, né? E para as pessoas que tenham fatores que a gente chama de fatores de risco, né? Então, todas as pessoas têm que fazer uma dosagem de glicose a partir dos 45 anos. Tá? Todo mundo tem que fazer. Mas e antes? Quem que tem que fazer? Então, as pessoas que têm pressão alta, as pessoas que estão acima do peso, as pessoas que tiveram filhos com diabetes na gestação, ou que têm familiares com diabetes. Então, essas pessoas têm que pelo menos checar a sua glicose antes dos 45 anos. Então, não é assim, eu vou no médico agora, toda vez tem que fazer. Não, mas a pessoa pelo menos tem que fazer usando, né, como a gente diz, os critérios para avaliação. Claro. Porque não tem como a gente saber. E ainda um dos dados mais alarmantes desse atlas é que metade das pessoas que têm diabetes não sabem que tem, tá? E 80% dessas pessoas estão na América Latina, estão na África, né? Estão nos países, vamos dizer, em desenvolvimento. Por isso que é necessária essa prevenção. Que precisam checar, tem que fazer o exame. Tem que checar. Né? Sem o exame, a gente não vai ter como saber essa forma mais assintomática e mais inicial. Entra no que você disse, que é importante descobrir a doença precocemente, né, e administrá-la, para poder, então, administrar as demais consequências, né, as demais evitar as consequências. Evitar, né? Também, não é, doutora? Então, hoje a gente teve também um aumento alarmante dos pacientes com diabetes em diálise. Então, eram 30% há 15 anos atrás de pacientes que estavam em diálise e tinham diabetes. Agora já é 40%. Então, e assim, todo o gasto, né? E também a qualidade de vida que tem a pessoa, né? Que vai ter que estar atrelado a uma máquina para poder melhorar a sua vida, né? No mínimo um turno por 3 vezes na semana, né? Então tudo isso são alterações que a gente tem e pode evitar mantendo um bom controle, né? Tirando as pessoas, por exemplo, que se acidentam, o diabetes é a principal causa de amputações. Então tudo isso já está e existe no nosso meio, né? Então a gente precisa prevenir isso, mantendo o diabetes bem controlado. E não é só o diabetes, né? Geralmente quem tem diabetes tem pressão alta, né? Pelo menos 80%. Então tem que checar, manter bem a sua pressão, manter bem os níveis de colesterol. Então é um conjunto de coisas, de medidas, de cuidados. Não é só um cuidado, não é só, como a gente diz, eu vou ficar só focado na glicemia, vou manter a minha glicose normal. Não, a pessoa precisa manter todo um conjunto de alterações que ela possa ter, né? Manter dentro de um equilíbrio, dentro de um bom controle, né? Para poder ter uma vida com qualidade, que é o que a gente mais preza para as pessoas. Vida com qualidade, qualidade de vida. São informações essenciais que você traz aqui para os telespectadores do jornal. Obrigada, doutora Maristela Beck. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre isso e de realmente, assim, alertar esse problema, porque é muito sério, cada dia a gente vê mais pessoas com diabetes e conscientizá-la de que isso aí não é só uma glicose alta, é o mais difícil, né? Então tem que ter essa forma de conversar, né? Tem que ter uma educação médica continuada, não só para os médicos, né? Mas sim para os pacientes. Então a educação, ela tem que partir para todas as pessoas envolvidas com a patologia.
Perfeito. Sua entrevista foi muito esclarecedora, alicerçada nos seus valiosíssimos conhecimentos, né, e princípios condizentes de uma atuação de renome. Muito obrigada por estar aqui conosco, trazendo todas essas informações. Foi um prazer recebê-la no Giornale. E na sequência, música no Giornale, com a participação de Manu Ferraz e Gabriel Ferraz. Volto já. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Foram muitos momentos, muitas histórias, muitas gerações. Momentos felizes e marcantes. Momentos em família. Momentos que contamos juntos. Estações passaram e estivemos presentes com você. Quantos invernos, sempre com conforto e elegância. E quantas primaveras, com peças exclusivas e sofisticadas. No verão, uma nova tendência em cores e estilo. E para você andar sempre na moda, cada novo outono uma nova estampa e uma nova coleção. Com carinho, compartilhamos cada novo momento e nos emocionamos juntos. Vestimos você com amor. A cada novo ano, uma nova coleção. A cada aniversário, um novo estilo. E um novo momento para comemorar sempre bem acompanhado. Quantas famílias já vestimos? Quantas avós desfilam nossas peças desde criança? Hoje, mesmo com as dificuldades que todos enfrentamos, seguimos firmes em nosso propósito de vestir e acompanhar gerações. Hoje, comemoramos com você nossos 65 anos. Brahma, em todos os momentos com você.
Bloco Cultura, um convite, Tecnosom, instalação de som e alarmes. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. O Bloco Cultura desta edição está sendo prestigiado pela presença de Manu Ferraz, a santamariense que virou as 3 cadeiras no The Voice Kids 2021, com a música Evidências. Hoje, acompanhada do músico, violonista e compositor Gabriel Ferraz. Desde muito cedo, com 3 anos de idade, Manu já mostrava sua inclinação para a música, mas foi a partir dos 8 anos que começou a investir na carreira artística, buscando aperfeiçoar-se, e esse preparo continua até os dias de hoje. Manu estuda no Colégio Marista Santa Maria na 6ª série e seu irmão Gabriel, que a acompanha há 5 anos nas apresentações, concluiu o ensino médio. Estou muito feliz em recebê-los aqui no Giornale. Nossos lindos e talentosos artistas, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, a gente que agradece o convite, estamos muito felizes de estar aqui. Muito bom. Uma honra, obrigado pelo convite, Giovana. Eu que agradeço. Vamos iniciar a nossa conversa contando para os nossos telespectadores como iniciou essa linda trajetória de vocês, da dupla de irmãos, e como são as apresentações de vocês. Bom, a Manu começou cantando desde bem pequenininha e foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a aprender a tocar violão, né? Daí Sim. Juntou os dois, a gente formou uma duplinha, começou a fazer vídeos, começamos a postar esses vídeos, os nossos amigos, familiares deram a maior força. E com o tempo a gente foi chamado para fazer algumas apresentações, as apresentações viraram pequenos shows e agora a gente está evoluindo dentro do possível, né? Para um grande sucesso, né? Tão jovens, né? Tão promissores. E eu fiquei sabendo, Gabriel, que você pedia para sua mãe, né? Uma maninha, né? Sim. E você tinha 8 anos de idade quando a Manu chegou, verdade? Sim, verdade. Quando criança a gente sempre quer alguém junto conosco, né? Alguém para passar o tempo, para se divertir, para brincar e ter uma companhia. E para brigar também, né? Para brigar. Mas era muito importante quando a gente é criança ter alguém para ficar com a gente e um irmão, uma irmã, acho que é a melhor solução para isso, né? Com certeza. E realmente nada é por acaso, né? E hoje um complementa o outro aí na música, né? Nessa bonita união de vocês, né? União de talentos. E Manu, você virou as 3 cadeiras no The Voice Kids 2021, participando do time Teló. Conta para nós como foi esse momento importante na sua carreira e como foi essa convivência com o Michel Teló.
Foi muito emocionante, né, estar no programa dos meus sonhos, né, que era um dos meus sonhos, assim, de pisar no palco, ver aqueles artistas maravilhosos, né, e o Teló também, meu Deus, foi muito emocionante, assim, mas eu tava focada em sair de lá sabendo que eu dei o meu melhor, e foi, assim, uma diversão, eu tentei aproveitar todos os momentos. Foram momentos muito importantes que eu acredito que vão ficar para sempre na minha vida. Com certeza. E, meu Deus, foi muito legal, muito divertido, eu realizei um sonho. Sim, você enfrentou um grande palco, né? Você enfrentou o Brasil, não é? E conheceu o Michel Teló, meu Deus do céu, ele era um dos meus ídolos, ele é um dos meus ídolos. E, assim, eu conversei com ele, assim, os três são amores, assim. E eu falei com ele, a gente conversou lá, a gente deu umas risadas ali. Tudo muito à vontade, sim, um ambiente eles fazem positivo. se aconchegar muito no palco, assim, tirar o nervosismo, assim. Sim. E daí eu acho que aproveitei bastante aquelas pessoas maravilhosas. Você estava junto de grandes artistas nacionais, né? Sim. É uma experiência única, né? Digamos assim, neste momento. Um momento de muito aprendizado também, né? Eles têm muita coisa para passar, anos de carreira, então acho que foi muito bom, né, para ganhar experiência. Excelente. E você merece estar radiante com esse resultado, né, das audições às cegas, né? Sim, sim. A primeira foi as audições às cegas, onde aconteceram a virada das cadeiras. Isso. E depois veio a batalha e depois o Tira-Teima. E nós, santamarienses, só temos a agradecer por você nos representar tão bem, né, pela coragem, pelo talento e pela determinação de estar lá. E para informarmos aos nossos telespectadores, você foi a primeira de Santa Maria a participar do The Voice Kids? Sim, eu fui a primeira criança a participar do The Voice. E, assim, foi uma honra imensa representar a minha cidade no The Voice Kids. Foi uma responsabilidade também, mas, assim, eu pensava quando estava no palco que eu estava representando eles lá. Eu me lembrar da minha família lá, torcendo por mim, pelos meus amigos. E além das pessoas que me seguem, assim, na minha carreira. Não faltou torcida, não é, Manu? O que não faltou foi torcida, né? Até nas redes sociais, né, se visualizou. Pessoal, né? Sim, o pessoal deu muita força. A gente não imaginava que com as poucas apresentações que a gente tinha feito, a gente tinha chamado a atenção de tanta gente, mas felizmente muita gente apoiou a Manu nessa trajetória. Que bom. A gente não imaginava o carinho que eles iam passar assim pra gente. É que além de muito talentosa, você é muito amável, é por isso, né? E você cantou um clássico, né, da música sertaneja, essa música Evidências, que abriu o nosso Giornale de hoje. E é uma música de Chitãozinho e Chororó. O porquê dessa escolha? Como a senhora disse, é um clássico do sertanejo, é uma das minhas músicas preferidas, assim, ela transparece, assim, muita emoção, por isso que no palco, assim, eu tentei interpretar para que as pessoas pudessem, mais ou menos, como eu me sinto, de sentir o que está acontecendo com a música, como se tivesse acontecido comigo. Então, eu tento interpretar, assim, para mostrar o verdadeiro significado da música. E é uma música linda, assim, Chitãozinho e Chororó fizeram essa música linda e, meu Deus, é uma das minhas preferidas, assim. Sim, e ficamos sabendo que você foi muito elogiada pela dupla, né, sertaneja. Sim, e esses elogios, eles perduram para sempre, né? Com certeza. O programa, o The Voice Kids, né, ele publica nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e no Twitter ganhou uma repercussão maior as apresentações da Manu, né, cantando Evidências, e daí o perfil da dupla respondeu a Manu lá, desejando boa sorte. Esse é um estímulo muito grande, né? Na hora que eu vi, assim, a gente não acredita na carreira. Realmente, né? Porque foi merecimento. Demora a cair a ficha, né? Que bom, né? E como foi a preparação para você chegar até lá no The Voice Kids? A preparação foi, deixa eu imaginar, foi a preparação vocal, né? Sim. Que eu faço aula de canto e fonoaudiologia. E eu me preparei, assim, para a música, aprendi os tons ali, como que eu cantava ela, para aperfeiçoar mais, assim, cantar, assim, fazer esforço com a voz, assim, ficar tudo perfeitinho. E
eu cantar bem direitinho ela, então... Você procurou a fono também? Sim, a fono a gente procurou, assim, porque eu tava com um pouco de dor de garganta quando eu cantava, assim, e, nossa, me ajudou bastante. A aula de canto também me ajudou muito, muito, muito a aprender mais sobre a música, os tons lá, as cifras, assim. O Gabriel que sabe bastante das cifras, né, porque ele toca o violão, assim, e eu não sou muito boa nisso, mas é imaginável as coisas, assim, Sim, que a gente aqui os talentos se completam, né? Se complementam. E as meninas e os meninos que estão nos assistindo, então, eles podem aproveitar essas super dicas, né? E se prepararem também participar de uma grande competição, como você participou, né? E levar em consideração que é necessário muito treino, muito trabalho, né? E não é do dia para a noite que o sucesso chega, não é verdade? Eu sempre... muitas vezes algumas crianças, pessoas assim que me viram no The Voice me perguntaram, que queriam muito ir também, e eu sempre pensava em dar um conselho de se preparar, porque eu imagino que se eu não tivesse feito a aula de música assim, porque e a fono, assim, porque dentro da aula de música a gente faz algumas apresentações, assim, a gente se prepara muita experiência, né? A experiência no palco, assim, para não chegar assim sem ter a presença de palco, assim. É óbvio que eu ainda estou aprendendo as coisas, mas eu já tenho uma noção de como que é estar no palco, ou seja, tem que ter toda uma preparação para na hora não acontecer tudo perfeitinho e aproveitar 100% do tempo a experiência. Ótimo. E para encerrar a nossa conversa e partirmos para a música, né? Porque nós queríamos ouvir você cantar, né? Quais são os projetos para o futuro e qual o seu maior sonho? Qual o sonho de vocês? Eu acho que a principal busca que uma artista tem, ou um artista, é mostrar um pouco da sua identidade no lugar onde ela canta, no estado, na sua região, para o país inteiro. Então eu acho que postar obras suas, autorais, ou procurar alguém que possa desenvolver alguma música para você, eu acho que é muito importante, sabe? Eu acho que um sonho pra gente era ter alguma música autoral nessas redes tipo Spotify, YouTube, Facebook, e pra Manu ganhar visibilidade mostrando a identidade dela, sabe? Uma música que fosse a cara dela. Perfeito, perfeito. E assim, aos pouquinhos, né, passo a passo, e ganhando nosso espaço dentro do meio sertanejo ou do meio musical, não sei o que a Manu vai preferir pro futuro dela exatamente, mas a gente vai estar sempre junto e apoiando. Né? E se apaixonando cada vez mais pela música. Que bom! Agradeço então a participação de ambos no programa de hoje. Parabéns, Manu, por nos representar tão lindamente, né, no The Voice Kids 2021. Desejamos que vocês evoluam constantemente na carreira artística e eu tenho certeza que nós aplaudiremos muito ainda o sucesso de vocês. Então nós vamos encerrar o Giornale com você, Manu, cantando uma música internacional, uma música que eu fiquei encantada assistindo você cantar. Agora a gente vai cantar Cello para terminar aqui a nossa parte da cultura. E eu só quero dizer muito obrigada pelo convite. A gente está muito honrado de estar aqui falando com vocês, participando com vocês. Obrigada. E o Giornale continua à disposição de vocês. Muito obrigado. Fique agora com a voz estonteante de Manu Ferraz e Gabriel Ferraz no violão. Obrigada pela sua audiência, obrigada aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Tell me something, boy. Are you tired? Try to fill that void. Or do you need more? My heart keeping it is so hardcore. I'm falling. And now the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself high off the deep end, watches I dive in. I never need to the ground, crash on the surface, waking us, we're fine from the shallow.
shallow, shallow. We're flying from the shallow now. Crash on the surface when it gets high. We're fine from the shallow now. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. We're fine from the shallow now. Um beijão para todos vocês. Muito obrigada pela participação aqui. Você assistiu o Jornal Giovano Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize e Companhia dos Bichos.